Bom dia, turminha do segundo ano A, tudo bem com vocês? Bom dia, crianças, bom dia, família. Hoje são 30 de agosto, segunda-feira, e nós temos aula de português. A atividade de português de hoje, ela tem dois conteúdos. O primeiro delas é falar um pouquinho sobre pontuação e o outro sobre masculino e feminino. Disponibilizei aqui para vocês dois links do YouTube e gostaria de ver com vocês um pouquinho sobre a questão da pontuação, que é o primeiro vídeo. Vamos dar uma olhadinha. Hoje nós vamos falar sobre alguns sinais de pontuação. Esses pontos que nós vamos falar hoje, eles ficam no final da frase, para mostrar que uma frase acabou, tudo bem? Vamos conhecer? O ponto final indica o fim de uma frase. Essa frase pode ser afirmativa, quando nós estamos comunicando algo, como hoje está frio, e também pode ser uma frase negativa, quando a gente está dizendo que não é algo, como hoje não choveu. O ponto de interrogação é usado sempre que vamos fazer uma pergunta. Para ser uma pergunta, tem que ter um ponto de interrogação no final da frase, como aqui no exemplo. Você já almoçou? O ponto de exclamação pode indicar uma emoção, admiração, alegria, espanto, susto, surpresa. Então, aqui nós temos alguns exemplos, ó. Parabéns! Ou, que susto! Ou até, como você está bonita! Esses são alguns exemplos de quando a gente deve usar o ponto de exclamação. E aí, crianças, não esqueçam, sempre que nós terminamos uma frase, nós precisamos colocar um ponto. E esse ponto depende da nossa intenção com aquela frase, certo? Certo. A partir desses três exemplos, nós vamos ver o seguinte. Começamos já na página 60, com algumas frases. Mamães, papais, família. Peço muito que vocês vejam a questão da leitura com as crianças. Eu percebo nas atividades que são enviadas no dia a dia que as crianças estão escrevendo, mas aí eu queria que os pais, até que quem pudesse falar comigo no privado, como que tá a questão da leitura, certo? Então, olhem só, com a professora, leiam as frases. Quem puder instigar as crianças e mostrando, perguntando para elas como que faz a leitura, para mim é bem importante, tá bom? Para as crianças também e para a família. Olha, a frase 1. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Frase 2. Os crocodilos fêmeas são boas mães porque protegem seus ninhos. Letra A. Pinte de amarelo os sinais que estão ao final de cada uma das frases. Nessa primeira frase aqui, o que tem no final? Esse ponto aqui é um ponto de interrogação. Vai pegar o lápis de cor, vai pintar ele de amarelo. E aqui nós temos o ponto final. Vai vir e vai pintar ele de amarelo também. Na letra B. Conversem sobre as explicações a seguir e as diferenças entre as frases. Olha, parecendo com o vídeo que nós vimos, a frase 1 é uma pergunta, o sinal é o ponto de interrogação, de acordo com o vídeo que nós vimos. Depois, a frase 2 dá uma resposta, dá uma declaração, o sinal é o ponto final. Na escrita, os sinais de pontuação indicam como a frase deve ser lida, para dar mais sentido a ela. Aqui no exemplo, ainda faltou aquele ponto de exclamação, certo? O pontinho de exclamação foi lá o exemplo. Parabéns! Que susto! Nossa, você está bonita! Então, foi aquelas três frases lá do vídeo, que é o que nós trabalhamos hoje, certo? A partir daí, nós vamos ver também um pouquinho sobre masculino e feminino. Releia o título. Novamente, pessoal, tá pedindo para ler. Então, vamos praticar a leitura com as crianças. Por que os crocodilos fêmeas são mães boas? Boas mães. Para indicar que a mamãe crocodilo é quem cuida dos filhotes, a palavra fêmea veio junto ao nome do animal. Veja,
crocodilo, fêmea. Se quem cuidasse dos filhotes fosse o pai crocodilo, a palavra macho viria junto ao nome do animal. Então, como ficaria o nome dele? Complete corretamente. Então, aqui nós temos crocodilo, fêmea. Aqui, crocodilo, se for no sexo masculino, crocodilo, macho. Então, nessa lacuna aqui, vocês vão colocar crocodilo, macho. Então, aqui nós estamos vendo alguns substantivos, algumas características de masculino e feminino, aonde não muda o primeiro nome. O nome sempre vai ser crocodilo, se for macho ou se for fêmea. A diferença é que você precisa acrescentar no final a palavra fêmea ou macho. A partir daí do exemplo do crocodilo, tem outros animais que a gente também designa do mesmo jeito, para diferenciar de macho ou fêmea, masculino ou feminino. A questão número 2, na página 61. Há outros animais que também precisam das palavras macho e fêmea para indicar o gênero masculino ou feminino. Então, nós vamos seguir com essa atividade os mesmos exemplos do crocodilo. Agora é a sua vez. Siga o modelo e complete. Qual que é o modelo? Jacaré. Se for masculino é jacaré macho, se for feminino é jacaré fêmea. O mesmo vocês vão fazer com a zebra. Se for masculino, zebra macho. Se for feminino, zebra fêmea. O mesmo vai fazer com a girafa. Logo em seguida, agora tem alguns nomes que precisam de artigos que diferenciam no começo da frase e também muda o final da palavra, certo? Vamos olhar aqui a questão número 3. Os nomes de pessoas, animais e coisas podem ser masculinos ou femininos. Forme pares segundo o exemplo. Qual que é o exemplo? O menino está no masculino. Qual é o feminino? A menina. Observem o seguinte, aqui eu tenho o artigo o, aqui eu tenho o artigo a. Então, do masculino para o feminino vai mudar o artigo. De o vai passar a ser a. E menino, a última letra aqui ficou sendo o o, passou para o feminino, ficou sendo o a. Certo? Seguindo essa característica, vocês vão preencher todas as frases. Todas as palavras, na verdade. Aqui eu tenho um professor. Aqui está no masculino. Quando for passar para o feminino, que é o que diferencia um pouquinho, o artigo vai mudar para uma. Onde tem professor, vai acrescentar um a e vai passar a ser professora, certo? Então, vocês vão completar essa frase aqui e depois complete. Esse complete, ele quer dizer que é um resumo do que a gente entendeu de responder a pergunta número 3. Antes da palavra masculina, usa-se o artigo. Qual foi o artigo que nós usamos? O artigo, a letrinha O. Ou o artigo que é aqui que está do lado do professor. Ok? Depois na letra B. Antes de uma palavra feminina, usa-se o artigo. Olha aqui, antes do menino, nós temos a. Então, usa o artigo a. Ou, no caso de um professor, nós vamos ter uma professora. Então, o artigo uma. Ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar. E aguardo a atividade no meu privado. Um abraço para vocês e até mais.